Olá, cursista! Vamos à nossa aula de hoje? Sou Joyce Vieira, sua tutora no curso. Vamos ver hoje sobre a breve história da computação. Hoje em dia, os computadores estão presentes em nossa vida de uma forma nunca vista anteriormente. A computação pode ser definida como a busca de uma solução para um problema a partir de entradas e tem seus resultados depois de trabalhada, através de um algoritmo. Mas como chegamos a essas tecnologias? A parte física do computador. Nessa imagem, podemos ver a placa-mãe de um computador. Vamos voltar no tempo. A ábaco foi a primeira calculadora da história. Muitos povos da antiguidade utilizavam o ábaco para a realização de cálculos no dia a dia, principalmente no comércio e no desenvolvimento de construções civis. Em 1638 d.C., um padre inglês chamado William Wouldridge criou uma tabela muito interessante para a realização de multiplicações de grande escala. A base da invenção foram pesquisas nos logaritmos realizados pelo escocês John Napier. Essa tabela foi batizada como régua de cálculo. A régua utilizava um mecanismo fácil. Os números eram acessados através de um ponteiro. Essa partezinha vermelha que a gente consegue ver, tá? Depois foi criada a calculadora de Blaise Pascal. Seu funcionamento era baseado no uso de rodas interligáveis que giravam na realização de cálculos. A ideia inicial era que realizasse 4 operações matemáticas básicas, o que não aconteceu na prática. Era capaz apenas de somar e subtrair, por esse motivo não foi bem acolhida na época. Aqui é a imagem de uma calculadora do Blaise Pascal. Alguns anos após a máquina de Pascal, em 1672, o alemão Gottfried Leibniz conseguiu o que Pascal não tinha conseguido, criar uma calculadora que efetuava soma e divisão, além de raiz quadrada. Você pode ver a calculadora nessa imagem que temos nesse slide. As operações estavam previamente programadas, não sendo possível inserir novas funções. Contudo, no ano de 1801, o costureiro Joseph Marie Jacquard desenvolveu um sistema muito interessante nessa área. Ele se chamava TA programável. Você pode ver que era uma máquina arcaica, utilizada para fazer tecidos. Ela trabalhava a partir de cartões perfurados. Jacquard perfurava o cartão com o desenho desejado e a máquina reproduzia o desenho no tecido. A partir desse momento, muitos esquemas foram influenciados pelo TA, incluindo a máquina de diferenças e engenho analítico. No ano de 1822, foi publicado um artigo científico que prometia revolucionar tudo o que existia até o exato momento, no ramo de cálculo eletrônico. O autor era Charles Babbage. Afirmou que sua máquina era capaz de calcular funções de diversas naturezas, trigonometria, logaritmos, de forma muito simples. Aqui está a imagem da máquina de diferenças de Charles Babbage. A partir desse momento, muitos esquemas foram influenciados pelo TA, incluindo a máquina de diferenças, como você pode ver também nessa imagem. Embora os projetos de Charles Babbage não tenham saído do papel, as contribuições teóricas de Babbage foram tão significativas que influenciaram as futuras gerações. Você pode ver a evolução? Do lado esquerdo, você vê o cartão perfurado e do lado direito, uma placa-mãe. Eles têm alguma semelhança, claro que respeitando as limitações da sua tecnologia da época. Se Babbage é avô do computador do ponto de vista de arquitetura de hardware, o matemático George Boole pode ser considerado o pai da lógica moderna. Boole desenvolveu em 1847 um sistema lógico que reduzia a representação de valores através de 2 algoritmos, um para ativo, ligado, existente, verdadeiro, e 0 para não ativo, desligado, não existente e falso. Hermann Ullerich desenvolveu uma máquina que foi muito útil para a realização do censo de 1890. Fez a clássica caneta para marcar X em sim ou não, para perguntas como sexo, idade,
Os agentes do censo perfuravam essas opções nos cartões. Uma vez os dados coletados, o processo da computação de informações demorou aproximadamente um terço do comum. A máquina de Ulrich também era a primeira a utilizar a eletricidade na separação, contagem e tabulação dos cartões. Aqui você pode observar a imagem da máquina de Ulrich. No século XX, foram desenvolvidos vários computadores mecânicos. Posteriormente, adicionado vários componentes. Somente em 1931, a arquitetura binária propriamente dita, utilizando os bits de 0 e 1 do Boole, foi implementada por Vannevar Bush. Visto que as máquinas estavam cada vez se tornando mais úteis, na Segunda Guerra, cresceu o desenvolvimento de computadores, pois auxiliavam nas tarefas de desencriptação de mensagens inimigas e criação de novas armas mais inteligentes. Alan Turing é o nome de destaque nessa empreitada de decodificar mensagens. Focou sua pesquisa na descoberta de problemas formais e práticos que poderiam ser desenvolvidos através de computadores. Desenvolveu uma série de técnicas para analisar códigos. A computação moderna pode ser definida pelo uso de computadores digitais, que não utilizam componentes analógicos como base do seu funcionamento. Ele pode ser dividido em 4 gerações. Primeira geração com o ENIAC, segunda geração o IBM 7030, terceira geração com o IBM 36091 e quarta geração com o Altair 8800. Na primeira geração, o ENIAC, em 1946, ocorreu uma revolução no mundo da computação, com o lançamento do computador ENIAC, desenvolvido por John Eckert e John Mauchly. Aqui na imagem você pode ver o tamanho desse computador. Embora ele tenha essa grande extensão, ele era um dos menores para a sua época. Na segunda geração, a gente tem o IBM 1620 e o IBM 1401. A substituição de válvula por transistores, o que diminuiu bastante o tamanho da máquina. Você pode ver que essas máquinas têm um tamanho bem reduzido em comparação aos da primeira geração. A terceira geração, com o IBM 36091, essa máquina já trabalhava com dispositivos de entrada e saída modernos para a época, como discos e fitas de armazenamento, além da possibilidade de imprimir os resultados em papel. Então, você consegue perceber quanto há de evolução de uma máquina para outra. Além disso, temos a quarta geração, o Altair 8800, destacava-se por ter um tamanho reduzido, formato retangular, e era muito mais rápido que os outros computadores, além de ser possível colocá-lo em uma mesa. O projeto utilizava o processador 8080 da Intel. Como você pode perceber, ainda não tínhamos tela. E como surgiu o nosso primeiro PC como temos hoje, né? Essa é a imagem do Apple I. O Apple I foi em 1976. Ele foi o precursor dos modelos que temos. Acompanhava um pequeno monitor gráfico que exibia o que estava acontecendo no computador. Na primeira geração da Apple, tivemos apenas letras, caracteres. Depois é que fomos ter a interface gráfica como temos hoje. Nas versões das próximas levas de computadores foram adicionados outros elementos inovadores, como mouse, caixa de som, interface com ícones, além de outros elementos. Aqui nessa imagem você pode ver como nós temos hoje. A tecnologia de hoje tem para vários tamanhos, vários modelos e funcionalidades diferentes. Então é isso, não perca os prazos e até mais!